Salve, galera! Finalmente estamos próximos aí de saber quem vai fazer a final da grande Copa do Mundo de 2026. Amanhã começa Espanha e França, quarta Inglaterra e Argentina. Mano, são dois jogos espetaculares. Podem esperar, não tem essa de joguinho amarradinho não, sem propósito. O bagulho vai ser tiro trocado, chumbo grosso, trocação, certeza absoluta de dois grandes jogos. Vou falar aqui, galera, um resumo também, para não ficar esticando muito, porque amanhã à noite eu vou vir com tudo que aconteceu de França e Espanha. Na quarta noite eu vou vir falar sobre tudo que aconteceu de Inglaterra e Argentina. Na sexta a gente vai fazer um dossiê geralzão sobre as duas finalistas. Sábado vai ter vídeo completo com a classificação geral, né? Do quinto ao 48º colocado. E aí depois da Copa eu vou vir com um vídeo polêmico sobre a seleção brasileira, tá? É muitos aí que ainda estão chorando e os jogadores estão curtindo. Aliás, nem foram a público ainda falar sobre mais um vexame, mais uma Copa perdida, né? Eu estava aqui, galera, ontem fazendo um vídeo onde que foi colocado para vocês a classificação do quinto ao oitavo até agora. E eu não falei do primeiro ao quarto, por enquanto. Se fosse um pontos corridos, a França estaria em primeiro com 18 pontos em 6 jogos, e um saldo de 14 positivo. A Argentina em segundo com os mesmos 18 em 6 jogos, com saldo de 11 positivo. A Espanha em terceiro com 16 pontos, assim como a Inglaterra que está em quarto com 16, só que a Espanha tem saldo 10 e a Inglaterra tem saldo 7. Bom, vamos lá, galera. E tem um outro ranqueamento e classificação que o México, por exemplo, está em quinto, porque fez 12 pontos, mas ele não entra no quinto lugar porque ele não passou para as quartas de finais. Então o quinto seria a Noruega. O México entraria em nono. A gente vai acertar tudo isso. Mas o que importa é falar dos dois jogos. Essas duas semifinais que eram programadas, hein, galera? Não é que foi que a FIFA fez com que acontecesse. Embora, né, cabe análises. Mas no sorteio do ano passado, dos grupos, dos potes, cabeças de chaves, foi definido que França e Espanha, de um lado de cá, se ficassem primeiro de seus grupos, só iriam se classificar, só iriam se enfrentar nas semifinais, assim como Inglaterra e Argentina. Eu errei, para mim a Argentina não chegava. Em todos os meus palpites prognósticos daria Portugal e Inglaterra nas semifinais. E lá para trás eu botava Inglaterra e França na final, com a Inglaterra ganhando. Depois eu fui vendo o futebol das duas seleções do começo do ano para cá e coloquei a França como favorita. Mas o do lado de cá, França e Espanha, eu coloquei desde o começo que seria uma das semifinais. Esse jogo vai acontecer amanhã às 16 horas no estádio de Dallas, no Arlington. Provavelmente, o Tchouaméni ainda está contundido e o Max Thuram também. Provavelmente teremos escalações. Vocês vão fazer escalações de França versus Espanha. Antes de falar sobre as escalações, galera, vamos falar aqui sobre como que vem essas duas seleções na Copa. Porque assim, a Espanha está ganhando, atual campeã da Euro, está batendo sempre finais aí, perdeu a Nations para Portugal. Tudo bem, não ganha uma Copa desde 2010, são 16 anos. Mas é uma geração que incorporou, né, o grande feito de Xavi, Iniesta, aquela geração do Piquet, do Puyol. E a França então nem se fala. A França vem aí de 98 para cá em 7 Copas, 4 finais. Né? Pode chegar à sua quinta final em 8 Copas. 98 campeão, 2002 campanha ruim, 2006 vice-campeão na despedida do Zidane, 2010 campanha ruim, 2014 quartas de finais, perdeu para a Alemanha campeã, 2018 bateu o título, 2022 vice-campeão. E perdeu semifinais da Nations e semifinais da Euro para a Espanha. Só que o que acontece nesse jogo diferente de Inglaterra e Argentina? As duas seleções chegam leve, não estão com nenhum fardo pesado para chegar. Se eu for eliminada, óbvio
que a Espanha, como está levando vantagem nos últimos jogos decisivos, isso pode pesar um pouco. Mas acredito que não, porque quem está melhor na Copa é a França. E o futebol jogado pela França, se a Espanha não mudar o jogo dela, eu acredito que a França ganha e ganha fácil. Eu acredito que se a Espanha continuar com o seu jogo, que é um jogo, para mim, chato, cansativo, mas que tem resultados, assim como um clube brasileiro aí que ganha vários títulos jogando feio, eu acho que não vai aguentar, não. E, atenção, se a Espanha ganhar, para mim, se ela passar, ela perde ou da Argentina ou da Inglaterra, ela não é campeã. Diferente de quarta, que Inglaterra e Argentina, a Argentina de 2021 para cá tá ganhando tudo. Bicampeã da Copa América, a Copa do Mundo de 2022, foi tricampeã. Teve aquele jogo contra a Itália, né? Em que ganhou, só não teve contra a Espanha devido ao problema lá no Irã. A Inglaterra tem um peso de 60 anos sem ganhar um título mundial e qualquer outro tipo de título, não ganhou mais nada. É 2 vezes vice-campeã da Euro recente, chegou em 2018 nas semifinais da Copa, mas está carregando esse grande peso. Voltando a falar de Espanha e França. Como já falamos, a França tem 18 pontos, a Espanha tem 16. A França tem um saldo de gols melhor. Tem um artilheiro da Copa, Mbappé, ao lado do Messi. A Espanha não tem ninguém despontando ali nas artilharias. E o técnico francês Deschamps deve mandar a campo Mainan, Condé, Upamecano, Saliba e Digne, Rabiot, Koné e Olise, Dembélé, Doué e Mbappé. Talvez Tchouaméni possa jogar no lugar do Koné e o Barcola comece no lugar do Doué. Enquanto a Espanha vai entrar em campo provavelmente com Unai Simon, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz e Dani Olmo, Alex Baena, Lamine Yamal e Orzabal. Merino está entrando nos jogos, fazendo os gols decisivos no finalzinho, assim como foi com Portugal, que ele entrou e decidiu. E assim como foi nas quartas de finais também, no jogo entre Espanha e Bélgica, está no banco também, como o único Iris. Sobre o jogo, galera, para mim, o Lamine Yamal tem a grande chance para querer ser o destaque da Copa e correr a bola de ouro, é fazer um jogão amanhã, botar a Espanha na final e ser campeão. Porque com isso um jogador consegue, ainda mais no porte dele. Só que assim, o Lamine Yamal foi para a Copa baleado, ele ainda está se recuperando, a gente percebe que ele não está naquela movimentação dele de jogadas, de dribles, de chute a gol. E eu acredito que ele não vai se recuperar para amanhã não. E assim, mais do que a minha torcida, que eu torço para que a França chegue na final. Primeiro porque eu não curto muito futebol espanhol, desde sempre. E o futebol francês vem me encantando ultimamente, e essa seleção francesa para mim é uma das melhores seleções que eu já vi na minha vida, de todas. Eu acho que a França vai propor o jogo, vai para cima da Espanha, e se a França fizer um gol logo, vai abrir a porteira e vai passar uma boiada. E aquele 5-4 da Espanha, que a Espanha chegou a abrir 5-1 contra a França também, né? 5-4 é porque ela amoleceu ali no final. Pode ser que a França vai meter essa revanche aí e vai meter, eu acho que vai ser uns 4-1 para 4-2. Eu acho que a França vai vazar essa defesa aí espanhola que é muito forte e vai para a final da Copa. Quarta-feira, Inglaterra e Argentina já entrarão em campo sabendo quem será seu adversário na final. Ou França, ou a Espanha. França e Espanha, que tem essa rivalidade, essas últimas semifinais. A França eliminou a Espanha na Copa de 2006, antes de chegar nas semifinais, tirou a Espanha nas quartas. A França foi campeã da Euro de 84, do Michel Platini em cima da Espanha. Em 2006 era a seleção do Zidane e do Henry. Então, para trás, a Espanha era freguesona. Agora, a França é atualmente freguesa. Mas amanhã será decidido e vamos tirar esse tema. Estádio de Atlanta, também às 16 horas na quarta-feira, vai receber um clássico mundial, Inglaterra e Argentina, que foi jogo em 1900 e... jogo do Ratinho, que inclusive morreu esses poucos dias atrás. A Argentina até entrou com as tarjas pretas de luto. O jogo que deu origem ao cartão amarelo, porque o jogador argentino não entendia o que o árbitro estava falando.
Um jogo em 66, se não me falha a memória. Aí, no começo dos anos 80, veio a Guerra das Malvinas, as Ilhas Falkland, entre Inglaterra e Argentina, aqui no jogo de 86, que o Maradona fez o gol do século de Copas do Mundo e o gol de mão. Aquele jogo já foi um jogo pós-guerra ali, que representou muito mais do que o próprio jogo. E em 98, a Argentina tirou a Inglaterra na expulsão do Beckham, se classificou para as quartas contra a Holanda. Em 2002, a Inglaterra deu troco, jogo que o Beckham meteu um gol de pênalti e ajudou a eliminar a Argentina na primeira fase. E estão novamente de frente numa primeira semifinal da história entre as duas seleções. Que, mano, amanhã, quarta-feira, a torcida argentina que vem lotando os estádios vai trombar com a torcida dos ingleses, os hooligans. E espero que não tenham problemas de violência, brigas, mas provavelmente teremos. O estádio vai estar daquele jeito. Podem ter certeza disso. Então é um jogo que vem aí com muito mais temperos extracampos. Vamos ver. Provavelmente a Inglaterra deverá entrar em campo escalada por Thomas Tuchel com Pickford, Reece James, Mark Gary, Nico Riley, ou Ernst Konsa, Elliot Anderson, Declan Rice, Bukayo Saka, Jude Bellingham e Anthony Gordon. E na frente Harry Kane, que já tem 6 gols ao lado do Bellingham. Também lutam pela artilharia. E Harry Kane, que também está lá no topo das artilharias históricas de Copas. Lionel Scaloni deve mandar a campo de Bu Martínez, Molina, Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico, Depou, Paredes, Enzo Fernandes e McAllister, Lionel Messi e Julian Álvares. Bom, para seguir meu prognóstico, eu acho que a Inglaterra vai bater a Argentina por 2-1 na prorrogação. Mais uma final entre Argentina e Inglaterra não é impossível. Aliás, temos 4 quadros aí. Uma Argentina e Inglaterra, uma Argentina e França seria a reedição da final de 2022. Seria pela segunda vez na história uma final se repetindo em uma Copa consequente, assim como foi a Argentina e a Alemanha, 86 e 90. Podemos ter uma Espanha e Inglaterra, que foi a final da última Euro. Podemos ter uma Espanha e Argentina, que era para ser o grande jogo, o super clássico do campeão da Euro, campeão da Copa América, e não teve por causa do problema do Irã. E podemos ter uma França e Inglaterra, que para mim vai ser a final, que foi o jogo das quartas de finais de 2022. Retrospecto. Futebol mais bonito da França. Futebol mais convincente é o da França. O futebol mais enjoado, daquele jeito que vai chegando, mas que não encanta, é o da Espanha. Futebol, raça. Inglaterra e Argentina. A Inglaterra está ganhando muitos jogos na raça, a Argentina mais ainda, só que com ajudas de arbitragem, mas que não deixa perder seus méritos. A Argentina, com tudo que tem tido ajuda de arbitragem, ela vai que vai e não aceita a derrota. A Inglaterra está aliando isso, para mim, ao segundo melhor futebol jogado depois da França. A Inglaterra estreou esbagaçando a Croácia, depois fez um jogo muito morno contra a Gana, depois contra a Panamá. Aí teve aquela virada contra a República Democrática do Congo no finalzinho, que também foi ali, ó, na Bacia das Almas. Depois a Inglaterra tirou. Deixa eu ver aqui. Nas semifinais a Inglaterra tirou a Noruega. Nas quartas finais, que havia eliminado o Brasil. O México. México e Noruega, pô, mano, a Inglaterra se superou pra caralho. Então por isso que pra mim França e Inglaterra merecem chegar na final e vão chegar na final. Que é o que eu acho já há bastante tempo. Mas a Inglaterra, eu poderia até mudar de ideia. Mas a Inglaterra vem fazendo por merecer pelo que ela fez nos últimos jogos. Até a virada contra o RD Congo foi uma demonstração de que... Mas nada disso importa, porque futebol, e ainda mais semifinal de Copa do Mundo, é jogo de gladiador, ali é mental total, é choque de individualidades, e por isso que ainda eu acho que a França leva vantagem nesse choque de individualidades contra a Espanha. Mas a Espanha, numa bola, se sair na frente principalmente, vai deixar a França numa situação talvez que ela não sentiu ainda na Copa. Assim como a Inglaterra e a Argentina. A Argentina não tomou 2 gols ainda em um jogo, não, tomou do Egito e virou. Mas é diferente, se a Argentina tomar 2 gols da Inglaterra, mesmo com a ajuda de Infantino, acho que não chega. Dito tudo isso, pode ser que eu falei, e nada disso aconteça.
A certeza que eu tenho, que acho que vocês todos têm, é que serão 2 grandes jogos. Eu vou estar trabalhando dentro de campo com a molecada e ali já coloquei até um outro chip no celular para estar acompanhando ali, para no domingo, dia 19, a gente saber quem que vai estar na final. Então, amanhã à noite a gente vem falar sobre tudo que aconteceu entre França e Espanha e na quarta tudo que aconteceu entre Inglaterra e Argentina. Que vençam os melhores, que sejam grandes jogos. A gente sabe que o bicho vai pegar, o couro vai comer, o chicote vai estralar e talvez vai ter mais quebras de recordes aí com o Mbappé, com o Messi, com o Harry Kane, com o Jude Bellingham. Tamo junto, galera. Muito obrigado por todos vocês que estão acompanhando aí. E é isso. Tá aqui, ó. Uma das duas vai passar e 2 vão ficar pelo caminho e vão morrer na praia. Tamo junto, é nóis.